Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim contar para vocês como foi a minha experiência de estágio na licenciatura em língua portuguesa. Para quem não me acompanha, mais assiduamente lá no meu Instagram, esse ano eu me formei no curso de licenciatura em língua portuguesa. E, para quem não sabe, o curso de licenciatura, ele me dá a habilitação, de ser professora na educação básica de ensino. Professora de língua portuguesa, no meu caso, porque eu fiz letras português, Então, hoje, eu vim comentar aqui com vocês como que foi a minha experiência de estagiária, como foi fazer o estágio dentro da licenciatura, e eu já vou adiantar para vocês que a minha experiência foi péssima. Não péssima 100%, mas no geral, eu observo assim que teve muita coisa que aconteceu que ir conversando com outras pessoas, que a minha experiência ela foi ruim por certas questões que eu vou comentar aqui hoje nesse vídeo com vocês, tá bom? Mas primeiramente, o que é o estágio, O que a gente faz nesse processo da graduação? O estágio nada mais é do que a oportunidade da gente vivenciar na prática todos aqueles conteúdos que a gente viu ao longo da graduação. O meu primeiro estágio, para vocês terem noção, meu primeiro, porque no curso de licenciatura, na maioria das faculdades são assim, a gente tem 4 estágios, tá bom? E aí eu vou comentar sobre isso com vocês ao longo do vídeo. Então, para vocês entenderem mais ou menos, o meu primeiro estágio, ele aconteceu quando eu estava no meu 5º período, tá? Então, quando eu cheguei no 5º período, eu tive o meu primeiro estágio. No total, são 4. E cada universidade estrutura esses estágios da forma que for ser melhor, adequando ao currículo. Então, no meu caso, quando eu entrei, a UFOP, se eu não me engano, estava no currículo 4 do curso de letras. Hoje em dia, se você for no site deles lá, você vai ver que o currículo já está diferente. O meu currículo é um currículo antigo que não está em vigor mais. Mas aí, quando eu entrei, eram 4 estágios, 2 no fundamental e 2 no ensino médio, sendo o primeiro no fundamental de observação, depois de regência, depois outro de observação, só que no ensino médio, e depois outro de regência. Então, no total, são 4 estágios, 4 semestres. Então, o primeiro eu fiz no 5º, depois no 6º, no 7º e o último no 8º e último período do meu curso. Então, ali é este momento, onde que você vai ter o primeiro contato com a prática e a realidade da docência aqui no Brasil, tá? Então, basicamente, é esse o intuito do estágio. E aí vocês podem estar se perguntando, o estágio, ele é obrigatório? Isso depende. Para a maioria dos cursos, não só de licenciatura, mas de bacharelado, o estágio ele é obrigatório para a maioria dos cursos. Mas existem instituições e cursos que não têm o estágio como obrigatório. Você faz se você quiser e aí você pode utilizar essas horas como horas complementares. Por exemplo, na minha instituição, o curso de letras bacharelado não tem o estágio. Lá tem bacharelado em tradução e estudos literários, mas esses 2 cursos, eles não têm o estágio como obrigatório, tá? Mas eles têm que fazer uma monografia, coisa que no meu caso, na época que eu entrei, não era obrigatório. Então, eu não tive que fazer um TCC, mas eu tive que fazer 4 estágios. E olha, eu falo pra vocês que antes fazer um TCC do que passar raiva com 4 estágios do jeito que eu passei, na minha querida instituição. Ai, mas enfim, agora que eu já deixei aqui, comentei um pouquinho sobre o que é o estágio, se ele é obrigatório ou não, eu vou relatar aqui como que foi a minha experiência de estágio, como que é o estágio dentro da minha instituição. E lembrando que agora eu vou falar sobre a minha experiência, tá? E essa minha experiência, ela foi ruim por causa de algumas questões dentro da minha instituição que eu já sei que são diferentes de outras, porque eu conversei com outras pessoas para perguntar como que era o estágio na graduação delas e elas me relataram uma experiência completamente diferente. Então, a dica que eu já dou para você aqui, se você está pensando em fazer um curso de licenciatura ou qualquer outro curso, tá? Converse com pessoas que estudam, que façam esse curso e pergunte tudo. Pergunte sobre o estágio, pergunte sobre o TCC, como que é, pergunte assim,
tudo mesmo, porque tem muita coisa que você pode evitar de passar, dependendo de como a sua instituição vai organizar essas coisas, tá bom? Então vamos lá, né? O que rola? Como eu disse, são 4 estágios. Quando eu cheguei no momento de fazer o primeiro estágio, eu estava em meio à pandemia, né? E aí a minha faculdade, ela soltou uma resolução de que a gente poderia eliminar esse estágio com algumas atividades que eles não aceitavam antes, tipo extensão, PIBID, residência pedagógica e por aí vai. Porque, como a gente estava naquele meio caótico, tinha muita escola que não estava aceitando estagiário, e aí eu já tô dando um extra do que vem por aí nos próximos estágios. Então tinha muita escola que não estava aceitando, escola que nem estava funcionando, então eles fizeram isso. E aí, eu estava fazendo PIBID, né? Também foi tudo online. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também falando sobre o PIBID, né? Que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Posso fazer um vídeo sobre ele também. Mas enfim. E aí, como eles deram essa oportunidade, eu estava na pandemia e eu já não estava muito afim de fazer um estágio naquele momento, eu eliminei o primeiro estágio, então eu só precisei fazer 3. Mas assim, não, mas foi o suficiente para me estressar muito. E aí, beleza, o primeiro estágio, que era o estágio de observação no ensino fundamental, eu não fiz. Eu eliminei, aproveitei essas horas do PIBID. E aí, no semestre seguinte, eu fui fazer o estágio também no fundamental, só que agora de regência. Só que ainda online. Então, o meu primeiro estágio, meu primeiro contato com a sala de aula, que era uma coisa que eu tava querendo muito, porque, enfim, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também. Porque eu entrei no curso de letras sem querer ser professora. Mas aí, já que eu tava lá, eu pensei, putz, vamos ver como que é a experiência na prática para me decidir. Então, quando chegou o momento de ter essa experiência na prática, eu não tive. O meu estágio de regência no fundamental, ele se deu inteiramente online, né? E aí eu fiz na mesma escola que eu estava fazendo PIBID com a mesma professora, né? Porque achei mais prático, já estava difícil, tinha escola que eu estava querendo aceitar, como comentei com vocês. Então eu fiz com essa professora, tá? Não vou citar nomes, obviamente, mas meu primeiro estágio foi numa escola estadual do município de Mariana, né? E aí ele foi todo online. E era um estágio de regência. Então, o que eu tinha que fazer? Eu teria que reger uma aula, eu teria que dar uma aula. E aí, como foi online, tava tendo toda uma complicação, porque os alunos, eles não estavam indo às aulas, assim. E não era meio que necessariamente obrigatório eles assistirem aquelas aulas, sabe? Enfim, tava uma confusão. E aí, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era montar o plano de aula. Tô falando a gente, no plural, porque como eu e mais uma outra colega de turma estávamos estagiando com a mesma professora na mesma escola, a gente meio que fez essas atividades em conjunto, tá? Então, a gente teve que montar um plano de aula. E aí, teve toda aquela dificuldade, porque eu fiquei pensando assim, os alunos não vão participar, né? Eles não vão querer fazer. E aí, a gente ia dar uma aula sobre um conteúdo gramatical, que era sujeito predicado, e a gente montou um plano de aula baseado nisso. Basicamente, a aula que a gente montou foi, a gente pegou uma carta, né? Porque a ideia principal era que os alunos produzissem um texto, e a partir do que eles produziram, a gente ia ministrar os conteúdos, para não ficar muito naquela coisa assim de frases soltas sem contexto. Mas acabou que não deu para fazer isso, porque os alunos não quiseram produzir. Eles não quiseram, no meio da aula eles não queriam produzir nada. E foi online, né? Deixa eu frisar. Foi online, eu não vi a cara de nenhum aluno, a gente perguntava as coisas, às vezes eles nem queriam ligar o microfone. Se eu não me engano, eu dei aula em 4 turmas, todas de nono ano. Acho que foi 4 ou 3, tá? E todas sobre o mesmo conteúdo. E aí, basicamente, foi mais ou menos isso. A gente montou a aula, montou os slides, demos as aulas. Só que assim, foi uma experiência boa, mas ao mesmo tempo ruim, porque não foi aquilo que eu queria. Que eu queria ter uma experiência de sala de aula para ver como é que era. Só que eu não tive, eu não vi a cara dos alunos. Foram poucos os alunos que se manifestaram ao longo das aulas. Eles não se entusiasmaram com a proposta, mas assim, eu já fui com o pé no chão. E eu acho que eu não sofri tanto nos estágios porque eu já fui muito com o pé no chão. E a dica que eu dou pra vocês é essa, gente. Não vai sonhando demais. Porque se você for sonhando demais, você pode quebrar a cara. Porque o estágio é uma experiência um pouco complicada.
diversificada. Tem escolas e escolas, tem alunos e alunos. Eu tive a experiência, aí eu vou contar pra vocês, numa estadual, numa particular e no Instituto Federal. E cada uma dessas experiências foi completamente diferente. Então, assim, eu já fui muito com o pé no chão, porque eu já tava no PIBID, já tava acompanhando, já tava vendo o que estava acontecendo nas escolas, então eu já sabia, já tinha em mente que a interação ali, ela não ia acontecer. Então, eu já fui meio assim, com uma visão realista. Então, eu não fiquei me remoendo muito, não fiquei pensando que a minha aula tava ruim, sabe? E aí, essa foi a minha experiência ali de sala de aula, que não foi uma experiência em sala de aula em si, tá? E aí, depois, eu tive o meu segundo estágio, já no ensino médio, e agora presencial, que foi esse ano, né? Quando voltaram as coisas, né, tentar voltar à vida normal. E aí, era no ensino médio. Eu confesso que, quando chegou o momento de fazer o estágio no ensino médio, foi o que eu fiquei mais nervosa. Porque eu pareço ser muito mais nova do que eu sou. E os adolescentes não me veem como adulta. Agora, as crianças me veem como adulta. E os adolescentes não me veem. Então, eu já fui um pouco mais nervosa nesse sentido, porque eles iam me ver com uma certa proximidade que talvez não fosse boa. Pode ser que sim, mas poderia ser que não. Então, eu fui um pouco insegura. Só que assim, não tinha tanto motivo de eu ficar tão insegura nesse primeiro estágio, porque eram estágios apenas de observação. E aí, eu fui procurar uma escola, né? E aí ainda teve um rolê, porque no início do ano as escolas estaduais estavam de greve, né? E aí eu fui logo numa particular que tinha perto da minha casa lá e falei assim, nossa, me aceita, pelo amor de Deus. E aí eu fiz esse estágio de observação lá. E eu lembro que eu fiquei assustadíssima, porque era uma escola de elite mesmo, assim, uma realidade completamente diferente da minha. Eu nunca tinha estudado numa escola daquela. Um dia, quando eu fui na quadra com os meninos, que teve um sábado letivo e a gente foi na quadra, eu olhei para aquela quadra e eu fiquei assim, gente, isso daqui é uma realidade paralela. A escola tem piscina, a escola tem todas as salas têm um computador próprio, com data show, com slide. Toda a sala. O professor não precisa ficar solicitando. Cada sala tem o seu próprio computador, tem o seu próprio slide, tem laboratório de ciências, laboratório... Enfim, gente, assim, foi um choque de realidade ver aquele contexto de educação completamente diferente do que eu tinha estudado. E aí esse foi só o estágio de observação mesmo, então eu só ia nas aulas, ficava lá sentada e depois no meu relatório eu relatava como é que foi essa experiência, né? E assim, eu gostei da escola, aí no semestre seguinte eu queria voltar lá para fazer o meu estágio de regência, porque eu já conhecia os alunos, já conhecia a professora, aquela escola maravilhosa, com aqueles recursos maravilhosos. Pensei, meu Deus, é aqui que eu vou dar a minha regência. Só que chegou no semestre seguinte, teve uma implicação. Aí cheguei no semestre seguinte pra fazer o meu estágio de regência, procurei a escola e eu já tinha falado com a professora, né? Tinha falado assim, olha, nossa, eu gostei daqui, semestre que vem eu tenho que fazer o meu último estágio, se você quiser me aceitar, eu vou querer vir aqui. Aí a professora falou assim, não, pode vir, você vai ser muito bem recebida, que não sei o que, isso aqui. E aí quando chegou no semestre seguinte, né, eu fui lá procurar, porque primeiramente você tem que passar pela diretora pra ela, né, te receber e tudo mais, que ela é responsável pela escola. E aí, quando eu cheguei lá, a moça falou, não, esse semestre a gente não vai aceitar, que não sei o quê. Aí, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Meu último estágio foi o pior de todos. Foi péssimo, 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 péssimo. Isso tudo porque eu não estava conseguindo achar um campo de estágio. Então, quando essa escola... Porque eu já tava, tipo assim, pensando que já tava garantido, sabe? Que eu já tinha conversado com a professora e da outra vez que eu fui, eu tinha levado todos os documentos e foi tão simples que eu tava pensando assim, nossa, já tá garantido, já tem um campo de estágio. E aí, quando eu cheguei lá, foi esse banho de água fria. E aí, depois eu tive que fazer a via sacra, andar por todas as escolas de Mariana e receber vários nãos na cara, né? E daí eu vou entrar em um tópico muito sensível sobre a procura, que é a procura do estágio. Mas enfim, no fim, depois de muito custo, eu consegui achar um campo de estágio, mas eu tive que ir para outra cidade. Eu tive que ir para Ouro Preto, sendo que eu morava em Mariana, para conseguir fazer estágio. E aí eu fiz o meu estágio de regência no Instituto Federal. Gente, que loucura que foi reger aula no Instituto Federal. Assim, eu senti que eu tava numa realidade paralela da educação. Por quê? Mesmo, por exemplo, mesmo na escola particular, que era uma escola
muito, assim, exigente, tanto que a turma do terceiro ano era uma turma minúscula, porque muitos alunos desistiam ou tomavam bomba, era uma escola muito difícil. Os alunos conversavam muito, eles não eram, né, disciplinados. A professora tinha uma certa dificuldade em fazer aqueles alunos ficarem quietos para ela dar aula. E quando eu cheguei no IF, isso não aconteceu no Instituto Federal. A professora nunca, no tempo que eu fiquei lá, ela nunca perdeu tempo com indisciplina. E mesmo observando esse tipo de coisa, eu fui com aquele receio, pensei, esses meninos não vão me respeitar. Olha pra mim, eu pareço ter a idade deles. E realmente, gente, vocês me viam lá dos alunos, vocês não falavam que eu era professora. Ninguém falava que eu era professora. Enfim, e aí eu fui dar aula para eles, eu dei aula em 3 turmas do terceiro ano sobre o mesmo conteúdo, que foi coesão textual. E assim, gente, foi uma experiência maravilhosa. Se um dia eu for dar aula, porque eu já fiz um post lá no meu Instagram falando que eu não pretendo dar aula na educação básica, mas se um dia eu fosse dar, eu queria dar no Instituto Federal, por causa do comportamento que os alunos têm. Eu acho que por eles passarem por um processo seletivo, o comportamento deles é bem diferente, né? Então, assim, eu comecei a dar aula, eu não perdi tempo, assim, pedindo silêncio, não teve isso, sabe? Não teve. Eu dei a aula, tanto que eu acabei a aula antes do previsto, assim, era uma aula sobre coesão textual associada à redação do Enem, e aí no fim eu pedi uma atividade de reescrita, tá? Mas enfim, eu não vou me alongar muito na experiência de campo de estágio em si, porque agora eu quero falar sobre outras questões agora que tem a ver com o estágio e que tornaram a minha experiência ruim, né? O primeiro ponto é a procura do estágio. Na minha faculdade, a instituição não tem nenhum vínculo ou parceria com escolas. Então, quando chega o momento de você fazer estágio, você está sozinho, você tem que se virar para achar um campo de estágio. O que para mim e para outros colegas foi um problema. Tem gente lá na minha faculdade que às vezes tem que trancar a disciplina de estágio porque não acha um campo. E aí, como que a pessoa vai passar no estágio sendo que ela não acha, não tem um lugar para estagiar? Então, pelo fato da instituição não ter esse vínculo, não ter essa parceria e a gente fica largado a Deus dará, porque é exatamente isso que aconteceu com a gente recebe muitos nãos. Porque afinal, gente, que credibilidade eu, uma estranha, uma estagiária, chega lá batendo na porta da escola, que tem menores de idade, onde que as pessoas que trabalham lá são responsáveis por aqueles menores de idade, que credibilidade eu tenho de chegar lá só com um papelzinho, porque a única coisa que a gente tem é uma carta assinada pelo professor da disciplina, né, daquele período. E assim, eu não tenho credibilidade nenhuma. Então, assim, não tem como eu também ficar culpando as escolas por negarem. Porque quando chegou no meu último estágio, que foi o estágio mais difícil de conseguir, gente, sério, sem brincadeira, eu tirei um dia. Eu fiquei andando assim por Mariana inteira, batendo em várias escolas particulares, estaduais, e recebendo não atrás de não. As escolas particulares são uma terra sem lei, né? Aparentemente a LDB e as leis, né, que parece que não aplica ali, né? Porque eu já li alguns documentos oficiais e eu lembro, gente, que tinha lá falando que tem uma certa obrigatoriedade das escolas aceitarem, mas aparentemente só se aplica às escolas públicas. Então, assim, eu bati na porta de escolas particulares, não aceitamos estagiários. Batia na porta das escolas estaduais e as escolas falavam, sim, aceitamos, mas o professor, né, que decide. E aí, o que acontecia nesse caso? Acontecia que os professores que aceitavam já estavam sobrecarregados com 3, 4 estagiários, e aí não queriam pegar mais, e sempre tinha aqueles professores que não aceitavam em hipótese nenhuma. E só que, assim, o porém também era que a gente não conseguia ter um acesso para conversar com esses professores para ver qual que é o problema. Porque no meu caso, gente, eu sou uma estagiária muito tranquila. Eu simplesmente chego lá, sento e fico quieta. Se o professor não falar para mim não fazer nada, eu não vou fazer nada, porque a sala de aula é dele. Eu sou teoricamente, eu sou uma intrusa ali, né? Eu sou uma convidada no espaço que é dele. Então, assim, se eu pelo menos tivesse conseguido conversar, porque eu depois, né, de receber muitos nãos, eu fui descobrindo por que muitos professores de Mariana, que é uma cidade que tem muitas escolas, mas
uma dificuldade imensa de conseguir estágio. E aí eu fui descobrir o porquê. Porque alguns estagiários tinham um comportamento inadequado de estagiário, de já ter xingado o professor em sala de aula, brigado com o professor, falar que a metodologia dele é errada, de críticas, coisas do tipo, assim, sabe? E assim, aí sabendo disso, eu queria conversar com esses professores e falar assim, não, eu sou muito tranquila. Você pode conversar com os outros 3 professores que eu já me acompanhei, entendeu? Assim, eu queria conversar com eles pra mim conseguir, só que eu não consegui ter esse acesso. E aí, pelo fato da faculdade não ter nenhum vínculo, a gente que se vira. E aí aconteceu muito disso, assim, não foi só comigo, foram com outros colegas também. De chegar nas escolas e ficar recebendo não atrás de não, porque a faculdade não te ajuda nesse processo. Pelo menos a minha faculdade não ajuda. E eu sei que isso é um problema da minha instituição, de onde que eu estudei. Porque eu conversei com umas 4 pessoas de outras instituições e elas relataram para mim que quando chegava o momento de fazer estágio, o professor já apresentava uma lista e falava: fulano, você vai para tal escola, ciclano, você vai para tal escola, você vai ficar com tal professor. Então já tinha um papel ali da universidade junto com a escola, e aí os alunos não tinham que passar esse perrengue, esse estresse, e que é também desmotivador você ficar batendo de porta em porta em porta e ficar recebendo não atrás de não, parecendo que você é um leproso. Porque é isso que aconteceu. Então, eu senti que isso foi uma falta dentro da minha instituição, que torna a experiência muito mais cansativa do que é. Outra questão também foi os documentos, né? Porque tem alguns documentos que são obrigatórios e exigidos pela universidade. No meu caso, a gente tem o termo de responsabilidade, plano de atividades, e tem uns outros, mas os mais importantes são esses 2. O termo é um documento que você vai levar na escola para ser assinado pelo diretor e ele também é assinado pela instituição e por você. Só que com esses documentos tem um certo problema, porque a minha instituição não manda esses documentos pra gente assinado. E aí, o que acontecia é que, como eles não assinam, às vezes você chegava com esses documentos na escola, aí a escola te aceitou, beleza, você levou o documento. Mas aconteceu, por exemplo, com a minha amiga, dela ter um problema com isso, da diretora não querer assinar, porque não tinha assinatura da instituição. Só que aí tinha um outro porém, né? Aí vocês podem estar pensando, mas aí é só você ir lá e pedir para sua instituição assinar. Eles se recusavam a assinar se não tivesse a assinatura da diretora da escola, ou enfim, se não tivesse todos os outros campos assinados. Então aí ficava nesse ping-pong de um lado falando, eu não assino sem a assinatura da instituição, e a instituição falando, eu não assino sem a assinatura da escola. Então ficava nessa complicação. Então assim, eu senti que tem um certo descaso, assim, com os cursos de licenciatura. Porque, por exemplo, lá no meu campus, a gente tem 4 cursos de licenciatura. Da letras tem inglês, português, tem o de história e tem o de pedagogia. Então, e fora os que estão no outro campus, se não me engano, tem ciências, tem química e tem, acho que educação física e por aí vai. Então, assim, aí fica nesse descaso, eu senti que eu fiquei largada ao longo do meu estágio inteiro. E aí a minha experiência, ela foi muito desgastante. Eu não conseguia aproveitar a experiência de ter um estágio de fato, porque eu queria que acabasse logo. Eu não queria nem começar, sabe? Porque eu achava tão desgastante ter que ficar indo de escola em escola e recebendo não atrás de não, e ter toda essa burocracia com documentação, toda essa dificuldade. Então, assim, foi uma experiência que foi muito ruim. Não foi, eu não senti, assim, não consegui aproveitar como aquele momento de ver a prática docente, porque quando eu enfim consegui estar na sala de aula, eu já estava cansada, de saco cheio daquilo ali, sabe? Porque foi muito estressante. Mas enfim, né, deixando agora a reclamação de lado, porque, né, a gente tem eu tive esse problema com a relação universidade graduando escola, que é uma relação que não existe. Você graduando ali, você fica sozinho, você que se vire. Às vezes você encontra com algum professor dentro da disciplina de estágio, porque tem a disciplina que te auxilia, que, por exemplo, teve casos que 2 professores já viraram e falavam assim, eu sei que tal escola aceita, eu sei que tal professor aceita, então você pode tentar procurar, eu tenho contato. Tem alguns que eles até tentam te ajudar, mas às vezes você vai esbarrar com alguns professores que vão te deixar largado duplamente. Você tá largado pela instituição e vai estar largado pelo professor também, porque ele não vai te ajudar em nada. E agora falando sobre a disciplina de estágio, que pode ser alguma coisa que vocês estão em dúvida, do que a gente faz na disciplina, como que é, né?
Então, essa é uma coisa que vai depender de professor para professor, né? De quem que é o responsável por aquela disciplina. Mas no geral, o que eu fiz, assim, ficou comum em todas essas disciplinas, é plano de aula, né? Coisas relacionadas à prática docente, sequências didáticas, análise de documentos, como a BNCC, LDB, os PCNs, né? Alguns professores podem pedir algumas outras atividades. Então, é mais ou menos assim que funciona. Porque você precisa de receber uma nota na disciplina para você ser aprovado. Então, por exemplo, teve professor meu que deu. Que assim, a gente tem que, ao final, entregar um relatório. E esse relatório, ele é avaliado, ele faz parte da nota. Mas, por exemplo, uma coisa que um professor meu fez nesse último semestre, que outros não fizeram, foi avaliar a avaliação que o professor que você acompanhou fez de você. Então, né, isso vai depender de cada professor, a distribuição de notas que ele vai fazer, mas no geral são atividades não são atividades muito difíceis de fazer, pelo menos com os professores que eu tive, não foram atividades que vão de encontro, igual como eu disse, você tem que montar um plano de aula. No meu estágio de regência para o ensino fundamental, o plano de aula que eu montei para a escola foi o plano de aula que eu apresentei para a professora, que ela avaliou dentro da disciplina. Então, né, isso vai depender de professor para professor. E outra coisa que vocês podem querer saber é como que é a recepção na escola, né? Depois que você faz que você conseguiu o seu estágio de fato, você chegou no campo para estagiar, como que é essa recepção? Então, essa recepção, ela varia, tá? Ela vai depender. Mas, no geral, nas escolas que eu fui, né? Que eu estive lá dentro, a minha recepção foi muito boa dentro da escola, né? Dentro da escola em si, eu não tive do que reclamar. Os alunos eram sempre legais comigo, sim. Quando eles conversavam comigo, né? Porque, por exemplo, no meu último estágio, os alunos ficavam mais distantes de mim. Mas no primeiro do ensino médio, eles até conversavam mais comigo. Então, a recepção era muito boa. O único problema que eu tinha... Oi, gente, Sandra do Futuro aqui. Editando o vídeo, eu percebi que eu esqueci de comentar sobre uma questão que pode ser um pouco negativa no estágio, porque como eu disse, essa recepção ela vai depender de escola para escola, e vai ter escolas onde os alunos realmente não vão te respeitar. Uma amiga minha teve uma experiência um pouco ruim nesse sentido, porque ela chegou numa escola estadual onde os alunos tinham muitos problemas de indisciplina e os alunos falavam na cara dela que ela não podia fazer nada, que ela era estagiária, que ela não era professora deles, que ela não poderia avaliar eles, que eles não iam fazer o que ela estava propondo, que ela não podia encostar neles, então ela não podia mandar eles para a diretoria. Então, pode ser que você esbarre com experiências desse tipo também, tá? Mas pode ser que não. Eu torço para que ninguém tenha experiências ruins no estágio, que sejam apenas experiências boas, que tenham uma boa recepção como as que eu tive. Era que eu sempre era confundida com a aluna. Né, eu chegava lá e ninguém nunca imaginava que eu era professora, né? Teve um dia que foi muito engraçado, porque eu cheguei no primeiro dia lá no IF, e aí eu tava meio perdida, porque lá é muito grande, é um campus, porque lá tem graduação, não sei o quê, é um campus muito grande. E aí eu fiquei meio perdida, porque eu não sabia onde que era a sala, né? Aí eu cheguei lá no setor pedagógico ou administrativo, alguma coisa do tipo. Aí eu fui chegando, perguntando lá, ficando assim, onde que fica a sala da professora tal, que vai dar aula agora na turma tal, não sei o quê. Aí eu não tava sabendo muito falar, porque eu não entendi aquele horário, né? Aí a mulher tá assim, mas o que você veio fazer? Não sei o quê. Eu falei assim, eu vim fazer estágio, vim começar meu estágio no primeiro dia. Aí ela, nossa, eu já tava achando que você era aluna. Uma aluna que tava meio perdida. Eu falei assim, não, parece, né? Aí, enfim, então, no geral, as experiências dentro do campo de estágio, com as escolas, com os professores, com os alunos, foi muito boa. O problema mesmo é o que eu comentei, né? Dessa relação entre a universidade e nós, alunos, e a escola, que é uma relação que acaba que não existe, né? Eu fiquei muito largada e eu sei que em outras instituições não é dessa forma que acontece. Como eu disse, eu conversei com outros alunos, com outros colegas meus que estudaram em outras instituições e falaram que tiveram uma experiência completamente diferente, que o estágio para eles não foi dessa forma, que eles chegavam lá e já estava designado quem eles iam acompanhar, né? Que comigo que foi desse jeito e foi muito estressante. Eu tava achando, gente, sério, chegou num ponto que eu achei que eu não ia conseguir estágio no período passado, né? Eu fui para outra, tive que ir para outra cidade que não é
prático, não é fácil, tanto que eu só pude ficar um mês, porque não daria para acompanhar mais tempo, ficar fazendo esse trajeto de ir para uma cidade, de ir para outra, era muito cansativo, né? Então, como eu disse, fica a dica aí, tá? Se você tá pensando em fazer uma licenciatura, pesquise, converse com outras pessoas para ver como que é o estágio dentro dessa instituição, como que é a relação da universidade com as escolas, se existe essa relação, tá? Porque dependendo, isso vai ter um fator primordial aí na sua experiência, tá? Enfim, era isso que eu tinha pra falar. Esse vídeo ficou muito grande. Eu falei muito aqui, né? Mas não tinha como deixar certos aspectos de fora pra mostrar pra vocês a minha experiência completa e deixando muito claro, essa foi a minha experiência, tá? Eu sei que tem outras pessoas que têm experiências melhores do que a que eu tive, mas como eu disse, a minha experiência em partes ela foi ruim por conta de questões burocráticas, questões, falta de acompanhamento, enfim, né? Que eu comentei aí pra vocês, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aqui pra mim se você como que foi o seu estágio, independente do curso que você fez, ou se você quer fazer um curso, se você fez licenciatura, eu vou adorar saber. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tá pensando em entrar pra licenciatura, que tá curioso pra saber como que é o estágio dentro do curso de letras, língua portuguesa, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.